frente. E já fazendo uma pergunta aqui, eu quero que vocês sejam sinceros, porque é mais fácil falar do que fazer na prática, sem dúvida alguma, mas pode fazer toda a diferença. Você, do outro lado da tela ou do outro lado do rádio, tem o hábito de realmente parar alguns momentos, alguns segundos ali singelos do seu dia e agradecer pelas boas coisas à sua volta? Ou você está só ali azedo, amargo, reclamando de tudo e todos a todo tempo? Fica aqui essa pergunta. A gente vai ter uma baita convidada que vai nos ajudar a fazer a gente nos conectarmos novamente com esse sentimento da gratidão genuína, para além da frase feita, claro. Mas antes a gente quer muito ver a matéria que o nosso querido Thiago Fabre aqui, da baita equipe de produção do nosso Morning Show, que foi às ruas para ver se o pessoal anda agradecendo ou reclamando demais. Roda o VT. Fala Marinho, a pauta hoje é gratidão. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando aí no Morning Show. Vocês têm o costume de agradecer? Acha que essa prática traz coisas boas na nossa vida? É isso que eu vou perguntar aqui pra galera de São Paulo. O que eles pensam sobre isso? É uma loucura nossa ou realmente tem um efeito no nosso dia a dia? Bora lá? Roda esse VT aí, produção! Você acha que o hábito de agradecer te traz coisas boas na vida? Conta pra gente. Cara, bastante. É só rapidinho, assim, eu moro fora, então eu, não vejo muito meus pais, assim, eu só vejo uma vez por ano. Então, toda vez que consigo, enfim, falar com eles e agradecer também por me dar a oportunidade de estudar e tal. Eu acho muito importante. É uma coisa diária, assim, que eu tento fazer. A gente sempre agradece porque a gente acha que é um privilégio a gente ter tudo que a gente tem. Mas você tem um costume de agradecer no seu dia a dia, por exemplo? Sim, eu tenho esse costume. Eu sempre ando, sei lá, eu sei que parece meio eu ando com 50 centavos no carro, aí eu dou pro mendigo. É uma forma de agradecer. Quer mandar um recado para as pessoas que só reclamam na vida, assim, reclamam do casamento, dos filhos, da escola, do trabalho? Pô, acho que viver é bom demais, né? Então, acho que se a gente viver cada um num momento, assim, é melhor do que, enfim, se preocupar com coisa que é fútil. Se você levanta do caixão no meio do velório, o velório acaba. Então, pare de reclamar. Parem de reclamar, vão viver bem, ser feliz, levar sua vida numa boa, que aí você vai ser feliz e ter felicidade e ter uma vida gostosa. É isso aí, é pra ter a vida gostosa, tá certo. É pra ter a vida gostosa, é tudo que a gente quer no final do dia. Mais fácil falar do que fazer, claro, mas é pra gente talvez ali absorver alguns gatilhos, alguns movimentos, realmente atitudes que a gente precisa fazer para melhorar nesse sentido dia após dia. A gente recebe agora aqui no nosso estúdio do Morning Show ninguém mais, ninguém menos que Márcia Luz, ela que é psicóloga, especialista em gratidão. E ela vai nos ajudar a explicar, Márcia. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, André. Tô rindo aqui ainda, porque se você levanta do caixão no meio do seu velório, você vai ficar muito feliz, mas vai ter gente correndo pra caramba. Não vai ser uma coisa muito fácil de administrar, não. Então, eu estava curiosa para saber como é que a gente mudava de assunto, porque o clima estava meio tenso aqui com Isso aqui é a especialidade da casa. É só bola quadrada que eu tenho que dominar aqui. O povo já falou lá fora. Olha, hoje o dia tá tarde. Hoje a gente tá com notícias pesadas aqui. Ossos do ofício. Como é que muda isso, né? Como é que sai daqui? Porque nós somos o que a gente faz. E se a gente der esse tom para a vida, a gente fica enxergando a vida como algo muito ruim e negativo o tempo todo. Então, vocês têm um desafio, inclusive, porque vocês têm o desafio de trazer as notícias do que acontecem no Brasil para o povo brasileiro, que precisa saber, e não pode deixar que o negativo da vida dê o tom da vida de cada um de vocês, porque senão o olhar fica contaminado. E aí tudo que a gente olha em volta acaba sendo daquela cor. E tem muita coisa em volta da gente, né, André? Tem coisas boas e coisas ruins. Eu trabalho com desenvolvimento humano há 33 anos, provavelmente a maioria de vocês não tinha nascido ainda, né? E eu fui descobrindo ao longo dessa trajetória, como psicóloga, depois eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos em filosofia da administração e percebi que quando você pratica a gratidão da maneira certa, as pessoas que foram entrevistadas ali têm algumas coisas que elas têm que melhorar no que elas estão chamando de gratidão, você
você começa a ter resultados exponenciais em todas as áreas da vida, inclusive casamento, vida financeira, autoestima, saúde física, equilíbrio emocional. Eu estou falando de cura de depressão, eu estou falando de cura de doença autoimune, eu estou falando de gente que resolveu problemas de autoestima, que tirou carteira de motorista, que emagreceu, que o casamento estava acabando e virou lua de mel. Não é mágica, não é fácil, mas é simples. E é disso então, que a gente vai falar. Vamos simplificar aqui, trazer da forma mais prática possível. Vamos tentar falar aqui com quem pode estar nos ouvindo, nos assistindo, que seja super cético a esse tipo de ensinamento. Aquele sujeito que acorda com uma dor na coluna, que está amargando cheque especial, que não tem o respeito e a admiração dos filhos. E ainda assim você está dizendo que a chave para ele virar a vida dele, ele acordar e agradecer, mesmo ele estando num mar de ruína em torno dele. Como é que faz? Sim, é assim, quando tem um monte de problema acontecendo à nossa volta, realmente é mais desafiador você conseguir agradecer. Acontece que não são só problemas que estão acontecendo à sua volta, e é um treino de olhar. Então, por isso que eu estou dizendo, é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Eu acabei de acordar e eu estou vivo. E só quem já passou por alguma situação de ter a morte muito de perto, ou quase morreu, ou teve a perda de um ente querido, sabe o quanto é valioso estar vivo. E às vezes a gente se coloca no piloto automático e não se dá conta do quanto isso é valioso. Aí você diz, eu estou no cheque especial, eu estou com um monte de dívida. Ok, você teve um teto para dormir, você teve uma cama confortável, você tem provavelmente um emprego para onde você vai, tem uma maneira de gerar algum dinheiro, você vai ter alguma coisa para comer no dia de hoje, você tem os teus filhos e por mais que você reclame deles, é quando a gente perde um filho que a gente percebe a dor e o quanto não valorizava o que tinha. O que acontece, André? Infelizmente, o nosso olhar, ele está funcionando de tal forma que as coisas boas que acontecem, parece que, não é mais que obrigação. Eu tenho luz elétrica agora, eu tenho que ter luz elétrica. Aí, quando falta a luz, que a gente percebe o quanto ela é valiosa e importante. Você só percebe o quanto você tinha coisas que precisava validar quando elas desaparecem da sua vida. E o que eu estou propondo é que a gente mude isso. E eu estou propondo não é para um papo de autoajuda, de pensamento positivo. Não, eu estou falando de química cerebral. O que eu concluí na minha tese de doutorado? Que a gratidão realmente transforma a vida das pessoas concretamente. Então, você vai fazer, não é porque você é bonzinho, é porque você vai ter mais prosperidade, é porque teu relacionamento vai dar mais certo, é porque vai atrair mais clientes, é porque vai ter mais saúde. Os exemplos são concretos. Quando eu apresentei a tese, e para validar e poder dizer assim, realmente a gratidão transforma, eu precisava que 37% das pessoas que participaram do estudo, que eram 30 mil pessoas, dissessem, realmente a gratidão transformou a minha vida. Se 37% dissesse isso, é considerado uma tese de doutorado. Acontece que eu não tive 37% de pessoas dizendo, sim, a gratidão transformou a minha vida. Eu tive 93,7%. A banca nos Estados Unidos falou, como assim? Simples. A gratidão realmente transforma. No nosso cérebro, a gente tem uma área chamada núcleo accumbens. E quando a gente fala frases de gratidão, mesmo falando da boca para fora, isso que é legal, eu não estou me sentindo grato. Fale mesmo assim. O que acontece? Você estimula o núcleo accumbens e ele gera a dopamina, que é um neurotransmissor que dá o bem-estar e que combate a ansiedade, o medo e a dor. Por outro lado, você vai lá no hipotálamo e você gera ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, do afeto. É por isso que tem gente que o relacionamento está péssimo, começa a praticar gratidão, de repente fica em lua de mel de novo, começa a ver o marido com novos olhos, começa a perceber qualidades que não via mais. Não é mágica, é química, gente. E assim, não precisa acreditar em mim. É só fazer os exercícios, é só praticar e vai começar a acontecer coisas e vocês vão escrever para o André contando. É incrível, mas está acontecendo, André. Para a nossa diretora Helena, dentre tantos outros, esses 93% com certeza funcionou. E muito. E para vocês que estão a fim de mais algum grau de validação, tem gente muito grande que pratica a gratidão como uma filosofia de vida, não é da boca para fora, não. Eu cito aqui o exemplo do Terry Crews. Vocês conhecem o Terry Crews, claro, de Todo Mundo Odeia o Chris, As Branquelas, ele que é amado aqui no Brasil. Talvez um dos cortes mais virais da história da internet é um discurso dele numa cerimônia de premiação nos Estados Unidos, onde ele diz que
No momento onde ele estava destruído, assim, desolado, e no momento que ele começou a fincar essa necessidade de praticar a gratidão, a energia cresceu proporcionalmente na vida dele e ele acabou tendo resultados fantásticos e é adorado por multidões mundo afora. Pepe, o que você acha? Não, eu concordo. Eu queria primeiro agradecer a Márcia por esse depoimento, né, por essas palavras que me fez olhar esse programa de outros olhos, né? Eu sempre chego aqui de manhã, fico já incomodado, irritado, antevendo a mala do Mano, a mala do Palumbo, a mala da Jazz, a mala do Marinho, a mala da Aninha. Se bem que a Aninha gosta um pouquinho mais que os outros, muito né? obrigada. Né? Gratidão, amiga. E agora eu consigo ver, né, um lado bom, né? Consigo exercitar a gratidão. Que bom que eu tô vivo. Que bom que eu não sou surdo, consigo ouvir as besteiras que o Mano fala sobre o liberalismo, né? Agora, um ponto que eu queria colocar, Márcia, queria saber de você, né? É muito difícil você realmente exercitar a gratidão, né? Você mesmo colocou que é muito difícil você conseguir sentar e olhar, né, aquilo que faz sentido e dá sentido para aquilo que você vê, né? Aí eu queria saber de você o seguinte, até que ponto, né, a gratidão pode ser também uma cegueira para você não ter uma questão crítica sobre uma situação? Aquele complexo de Poliana, que tudo é bom. Certo. Né? Então, até que ponto a gratidão é diferente disso, né? Eu consigo ter uma análise crítica, eu consigo criticar determinadas situações, mas, ao mesmo tempo, eu consigo identificar aquilo que é bonito, agradecer aquilo que é o belo, agradecer aquilo que torna a minha vida interessante, né? É bem legal isso que você está falando, porque, inclusive, a gente não pode cometer o que nós chamamos de positividade tóxica. O que é isso? Agora é o grato chato, é aquele todo gratidão, namastê, sou grato, o tempo todo isso, gratiluz. E aí não, gratiluz, e aí não pode mais ter raiva, não pode mais ter ansiedade, não pode mais ter medo. As emoções existem porque elas têm utilidade. Elas são feitas porque elas têm utilidade. Deus não comete erros e se a gente tem a capacidade de ter raiva, de ter ansiedade, de ter medo, é porque tem um motivo para cada emoção. Acontece que a gente não pode ficar refém das emoções. Qualquer emoção que você vira refém é problema, inclusive o amor, inclusive a alegria em excesso dá problema, amor em excesso, de repente você começa a entrar em relacionamento tóxico. Então, o que a gratidão faz? Ela dá o devido limite. Você tem direito de se indignar com as situações. Por 5 minutos, dê todo o ataque que você quer. Mas você não pode ficar prisioneiro disso. Até porque a vida dá mais do mesmo. O que você põe em foco é aquilo que a vida vai te dar. Quanto mais o teu cérebro foca, mais aquele problema aumenta. Você tem mais do mesmo. Então, se você é uma pessoa raivosa, que o tempo todo só observa as coisas que acontecem à tua volta que geram raiva, e se você vibra na raiva o tempo todo, a vida te dá mais oportunidade de ter raiva. Vão acontecer outras coisas, porque o nosso olhar é seletivo. Nesse exato momento na sua vida, existem coisas boas e ruins acontecendo na vida de todos nós, sem exceção. E você escolhe olhar para as boas ou olhar para as ruins. É uma escolha. Mas dependendo do lado que você escolhe, é mais disso que você verá. Isso começa a dar oportunidade na sua vida. Imagina, por exemplo, alguém que vai para uma entrevista de emprego e já vai pensando assim, não adianta, não vai dar certo, já fui em outras, não vai funcionar, de novo não vou ser escolhida, aquela psicóloga não vai gostar da minha cara. Ele já chega lá, o não verbal dele já está extremamente negativo. É óbvio que ele não vai conseguir essa vaga. Agora, uma pessoa que está de bem com a vida, de alto astral, que diz, enfim, estou indo para a empresa que eu quero trabalhar, que me faz feliz, e o local onde se ganha o pão é solo sagrado, porque te permite dar conta de todos os outros sonhos da sua vida. Você tem a possibilidade de chegar lá com uma energia muito diferente. A pessoa que vai te entrevistar percebe isso, e você acaba sendo escolhido para aquela vaga. Me dá uma rápida licença. Vou me despedindo para todos vocês sintonizados aqui pela rádio do Morning Show. A gente volta amanhã. Tchau! Márcia, por favor, me perdoa a interrupção aqui. E eu estou adorando o seu papo aqui, porque realmente vocês estão percebendo, claro, é tudo com lastro, com pesquisa, não é só frase feita e bordão, não. Eu acho que você está substanciando tudo com dicas muito práticas aí, até para os maiores céticos que possam estar nos assistindo aqui agora, se identificarem e aplicarem isso quanto antes nas suas rotinas. Mas, Bia, eu quero muito te ouvir também. Você se identificou com o que a Márcia tem dito? Não, Márcia, você sabe que eu tô refletindo desde o minuto que você começou a falar, e eu, pelo menos particularmente, tenho um pouco de, assim, dificuldade de praticar essa gratidão quando as coisas, elas estão razoavelmente bem. Eu vou te explicar. Por exemplo, meu pai, ele teve um câncer seríssimo no ano passado. Certo. E, graças a Deus, ele se curou.
E aí você tem aquela explosão de gratidão inicial, de tentar, de pensar, vou ser uma pessoa melhor, a gente tem saúde, é isso que importa. Mas aí o tempo vai passando e aí parece que os problemas cotidianos começam a te dominar novamente. Como a gente faz um treino para que esse momento de gratidão eufórica, quando acontece uma coisa pontual de uma magnitude como essa, vencer uma doença, para que a gente consiga persistir, para durar mais tempo? Eu vou te trazer uma questão até mais complicada do que essa. Eu passei por uma situação muito semelhante. A minha mãe morreu de câncer faz 1 mês e meio. Eu acabei de passar... No meu caso, o final não foi feliz como no teu caso, né? E aí, a grande questão é... Eu vou ser grata porque minha mãe morreu de câncer e, assim, o meu vínculo com a minha mãe era muito forte. Eu sou filha única. Então, não é assim... E nunca mudei de cidade, sempre estive perto dela porque precisava cuidar dela. Então, imagina o que é passar por uma perda como essa. Eu vou ser grata porque minha mãe morreu, porque minha mãe desenvolveu câncer? Não. Mas eu vou ser grata por todas as coisas que eu vivi com ela. Então, a gratidão está me ajudando a transformar a dor em saudade. A gratidão está me ajudando a, no lugar de fixar na perda, lembrar de todos os momentos que eu vivi com ela, das coisas que eu aprendi, dos valores morais que ela me ensinou, da maneira como ela me fez ser quem eu sou. Eu vim de uma família muito pobre, meu pai era estivador do Porto de Santos, mas eu não sabia que eu era pobre, olha que loucura. Eu estudava numa escola municipal e lá todo mundo tinha mais o mesmo padrão de vida, ninguém tinha carro, ninguém tinha telefone, todo mundo morava em casa alugada, e eu achava que isso que era vida, que isso que era normal. Eu não tinha outros parâmetros de comparação. Não tinha internet que a gente enxerga o mundo todo como enxerga hoje, né? Mas a minha mãe nunca me disse assim, Márcia, nós somos pobres, não adianta, não sonha grande, porque você nunca vai conseguir realizar nada na vida e você vai ser mais uma proletária e ponto final. Nunca. E aí eu descobri que eu podia realizar sonhos e ir atrás das coisas que eu queria na vida. Então a gratidão ajuda a mudar as emoções. Marcelo